Ele morreu, mas de repente sua vida mudou completamente e ele se tornou parte de algo muito maior do que imaginava. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like porque essa história só fica mais insana a partir daqui. A brisa sopra sobre a praça da tribo, mas o clima está longe de ser pacífico. O sol bate forte na entrada de pedra, mas as sombras que se projetam no chão carregam algo sinistro. No centro do pátio, um grupo de brutamontes cerca uma figura indefesa. O riso deles é sujo, carregado de uma malícia que faz o estômago revirar. Um deles solta com um deboche nojento. Ela ainda tá tremendo. O outro rindo como um animal prestes a atacar, completa a humilhação. Sério, deixa eu tocar nela. As mãos desses covardes se aproximam. O pânico é palpável. Me deixa tocar, grita um. Primeiro eu, disputa o outro, enquanto um risinho sádico ecoa pelo ar. No meio desse pesadelo, ela está caída. Os olhos arregalados de puro terror, as orelhas de raposa abaixadas, o rosto marcado pela poeira e pelo medo. E então, o grito que corta o silêncio como uma lâmina. Não me toquem! Em um quarto próximo, os olhos verdes de um homem se abrem bruscamente. Ele está ofegante, o suor escorrendo pela testa, a confusão estampada no rosto. Ele se levanta num salto, o coração martelando contra as costelas, e ruge para as paredes vazias. Quem tá gritando? Ele leva a mão à têmpora, tentando organizar os pensamentos que parecem um turbilhão. Calma aí, minha cabeça tá girando. Ele olha ao redor, sentindo o peso de uma realidade que não parece sua. De onde veio isso? Ele se pergunta, enquanto a voz de um agressor lá fora continua a ecoar, carregada de ódio puro. Que merda! Essa vagabunda! Ela me mordeu! Matem ela! O homem, agora em sua forma chibi de pura confusão, inclina a cabeça. Hã? Ele tenta processar o caos. Ele abre a porta de madeira velha, saindo para o dia de luz e encara a cena absurda diante dele. O que tá rolando? Enquanto vê os membros da tribo se aglomerando. E a cena é de partir o coração. A jovem de cabelos brancos e orelhas de raposa está sendo erguida brutalmente pelos cabelos. O agressor a olha com um desprezo profundo e cospe as palavras. Você é só uma mera escrava. Ele a sacode, ignorando o sofrimento dela, e finaliza com um veneno mortal. Sendo cheia de truques assim, não é de se admirar que o Li Yuani te odeie. A tensão atingiu o limite. O destino da pequena raposa está nas mãos desse estranho que acaba de acordar. A cena abre com silhuetas sombrias, risadas venenosas ecoando no ar. O Li Yuani não é nada bonzinho também, zomba uma voz carregada de malícia. O desprezo é palpável quando o outro completa. Existe alguma escrava de família tão ferrada quanto ela? Imagina sofrer mais do que um animal, até mesmo a melhor das mulheres enlouquece. Mas no meio dessa escuridão surge um protesto inesperado. Eu acho isso errado, não trato minhas escravas desse jeito. Corta para o nosso protagonista. Ele está em choque, em sua forma chibi mais confusa possível. A ficha começa a cair com um estrondo mental. Será que eu transmigrei para dentro da novel? Ele olha ao redor, processando o horror da situação. Sendo assim, aquela ali sendo agredida é uma das escravas daquele desgraçado morto, uma das mulheres principais, Kufu. As memórias o atingem como um caminhão. O nome da obra? Minhas 7 esposas são todas vilãs. Sim, ele lembra perfeitamente de ter matado aula e fingido estar doente, só para ler aquela história por 3 dias e 2 noites sem parar. E agora, ele está vivendo o enredo. Um pensamento pervertido e bobo cruza sua mente. A Kufu é ainda mais pura do que eu imaginava. Mas o sonho acaba rápido. Uma voz grossa e autoritária rompe o transe. Li Yuani, você acordou? O garoto paralisa. O terror estampa o seu rosto, enquanto a realidade o escrasa.
Eu sou aquele canalha que morreu? O pânico é real. De todas as pessoas, ele é o vilão descartável. Um homem se aproxima e, com um baque seco, joga um pedaço de pau em suas mãos. Aqui, toma isso. Seu mano escravo fugitivo aqui a pegou pra você. Agora vai lá lidar com ela. Li Yuani olha para o porrete, o suor frio escorrendo. O desespero atinge o ápice. Esse canalha que morreu durou somente 3 dias na Novel. Tá de sacanagem comigo? De repente, o céu se abre. Um brilho dourado ofuscante desce das nuvens, banhando tudo com uma energia tecnológica. Li Yuani protege os olhos, ofuscado pela revelação épica. Uma pequena esfera flutuante, brilhante e carismática surge diante dele. Olá, anfitrião. Meu sobrenome é Dou. Meu nome completo é Dou Jing. Como seu sistema, é um prazer conhecê-lo. Bem-vindo ao mundo da Novel. Minhas 7 esposas são todas vilãs. O pequeno robô flutua com uma piscada eletrônica, pronto para explicar a roubada em que ele se meteu. Dado o fato da trama já ter começado, eu, Dou Jing, vou ser bem breve sobre o enredo. Você virou o personagem masculino descartável Li Yuani, com o mesmo nome na Novel. Seu objetivo é... O choque atinge o nosso herói como um soco no estômago. Ele olha ao redor, processando a loucura da situação, e solta aquele pensamento de quem acabou de perceber que entrou numa friada épica. Calma aí! Um personagem masculino descartável redimindo vilãs? Essa história não tá errada, não? Mas não tem tempo para crises existenciais, porque o sistema, aquela esfera flutuante que adora um caos, surge com uma voz gélida e direta, jogando o balde de água fria. Não dá para explicar tudo agora. Em suma, se o nível de corrupção de uma vilã chegar em 5 estrelas, você morre ali mesmo. O desespero brilha nos olhos dele. Ele olha para a garota besta à sua frente e o aviso do sistema pisca em vermelho sangue, como um alarme de bomba prestes a explodir. O nível de corrupção da personagem principal está crescendo rápido. Se não agir agora mesmo, você vai morrer. 4 estrelas vermelhas brilham intensamente. Só falta uma para o game over definitivo. Do lado de fora dessa bolha de pânico, um figurante abusado com aquele sorrisinho de canto que dá vontade de socar, segura um ovo e provoca com desdém. Li Yuani, o que tá esperando? Saca só como se faz. E então, plau! O som seco do impacto ecoa pelo pátio. O ovo é esmagado brutalmente contra a cabeça da pobre garota besta. Ela solta um gemido abafado. Enquanto o conteúdo escorre pelo cabelo claro. A humilhação é total. É aí que o sangue do nosso protagonista ferve. O medo da morte é substituído por uma fúria pura e eletrizante. Ele range os dentes, os olhos faiscando em um verde intenso e grita com toda a força dos pulmões. O que pensa que tá fazendo? Num movimento rápido e protetor, ele se coloca à frente dela, empunhando seu bastão de madeira como se fosse a espada mais lendária do mundo. O Brutamontes recua, apavorado com a aura assassina que emana do rapaz. Quero ver quem mais vai se atrever a maltratar ela. Ruge ele, desafiando a todos. Nas sombras, uma mulher misteriosa, de cabelos verdes e curvas perigosas, observa a cena com um sorriso intrigado. Ela solta uma bafona de fumaça e comenta para sua acompanhante. Ele tá protegendo a Kufu. Mas por dentro, o nosso herói está entrando em colapso mental. A ficha caiu e o arrependimento bateu forte. Cacete, eu sou muito burro, ele pensa enquanto o suor frio escorre pelo rosto. A realidade é cruel. Eu transmigrei como o maior inimigo da Kufu, um pedaço de merda que maltratou ela por anos. De repente, sendo legal, qualquer um ficaria com o pé atrás. Ele agora está no pior dos mundos. Se não proteger, morre. Pelo sistema. Se proteger, ela acha que é uma armadilha e a corrupção sobe. E ele morre do mesmo jeito. E agora, Li Yuani, como é que você sai dessa?
O sistema apita freneticamente na tela azul. Essa não! O nível de corrupção tá crescendo mais e mais. O suor escorre e o desespero toma conta de Li Yuani. Ele olha para a garota, sente o peso da responsabilidade e se questiona em puro choque. Se eu tô protegendo ela, por que o nível ainda tá subindo? Mas aí, o olhar dele muda. A dúvida dá lugar a uma determinação gelada. Certo, mudando a estratégia. Ele decide com os olhos verdes brilhando com uma intensidade perigosa. Ele se vira para aqueles vermes que estavam abusando da situação e solta um ultimato de arrepiar a espinha. Quem cuida das minhas mulheres sou eu. Por que eu precisaria de vermes como vocês se metendo? Caiam fora! Os figurantes, claro, são covardes por natureza. Um deles, com aquele sorrisinho de canto de boca, tenta disfarçar a derrota comentando com o comparsa. Eu sabia, não tinha como o Li Yuani mudar de nada, né? Ele só queria cuidar dela ele mesmo. E enquanto se afastam, o outro ainda solta aquela frase venenosa. Vamos indo, essa escrava vai sofrer bastante agora. Mas Li Yuani não terminou o show. Ele ruge para garantir que ninguém ouse olhar para trás. Não cheguem mais perto dela. Seja viva ou morta, é minha. Se alguém ousar tocar nela de novo, vai se ver comigo. A garota besta, toda machucada e com uma sujeira no rosto, fica ali paralisada. Ela olha para ele com aqueles olhos dourados, sem entender absolutamente nada. Zero de IQ no processamento de informações. O herói se aproxima com aquela cara de poucos amigos, uma aura sombria pairando sobre ele. E você? Ela treme, soltando um "quê?" mental que dava para ouvir o barulho de interrogação flutuando. Li Yuani vira as costas com um charme rústico e ordena com uma autoridade inquestionável: levanta daí e volte para casa. O sistema, que não é bobo nem nada, já manda o feedback positivo na hora. O nível de corrupção parou de subir. Mandou bem, anfitrião. Mas o nosso herói já perdeu a paciência com o dia de hoje. Ele se vira uma última vez, com os dentes à mostra e uma veia saltando na testa. Para de perder tempo e se apressa aí. Eu tenho cara de quem sou paciente. As mãos da jovem Beastman estão amarradas, mas o espírito dela? Esse continua selvagem. Escondido entre as palmas, um fragmento de pedra negra e afiada mancha o chão com gotas de rubi. O sangue escorre, mas ela nem pisca. O olhar dela, meu Deus, esse olhar é puro veneno, uma mistura de ódio profundo e uma sede de vingança que faria um demônio dar um passo atrás. Ela está acuada sim, mas nunca derrotada. Enquanto isso, a cena muda. O silêncio da vila é quebrado apenas pelo som dos passos. De costas para o perigo, Li Yuani caminha calmamente, levando a pequena prisioneira consigo para as profundezas do vilarejo. Eles cruzam o pátio sob a luz clara do dia, sem perceber que, nas sombras, um par de olhos muito mais astutos observa cada movimento, cada detalhe dessa interação inusitada. Então, ela se revela nas sombras, uma figura imponente, curvas que exalam perigo e cabelos verdes como a própria floresta. Ela observa a silhueta de Li Yuani se distanciando, leva a mão ao queixo em um gesto de pura intriga e deixa escapar com um tom de voz carregado de uma curiosidade quase predadora. Esse Li Yuani é um tanto interessante. Um sorriso enigmático brinca em seus lábios. O jogo acabou de ganhar uma jogadora de elite e Li Yuani não tem a menor ideia de que virou a peça principal no tabuleiro dessa mulher fatal. O que ela planeja? Qual o próximo passo dessa caçada? A coisa está ficando louca. Deixa o like. Esse pequeno gesto é o que mantém o canal ativo e me mostra que você quer ver o desfecho dessa obra. A tensão no ar é tão espessa que poderia ser cortada com uma espada cega. Ele caminha a passos largos, o rosto contorcido em uma careta de pura irritação, enquanto rosna para a figura trêmula logo atrás. Anda logo, se você ficar para trás vou quebrar as suas pernas. Uma ameaça vazia, talvez, mas que carrega o peso do desespero de quem não sabe como lidar com a situação.
Atrás dele, a pequena garota besta com suas orelhas de gato murchas e o corpo tremendo violentamente solta um ganido baixo, um som de puro terror que ecoa pelo corredor silencioso. Ela está exausta. A respiração vem em soluços curtos, um ha sofrido, enquanto o suor escorre pelo seu rosto marcado por hematomas. Cada centímetro do seu ser grita por descanso, mas o medo é um combustível mais forte. Seus pés, calçados em sapatos simples e desgastados, vacilam no chão de pedra. O impacto é inevitável. Com um baque surdo, ela desaba. O herói para bruscamente, o som do manto chicoteando o ar enquanto ele olha para trás com os olhos arregalados de choque. Ele solta um longo e pesado sai, observando a pobre criatura caída com os pulsos amarrados e o espírito quebrado. "Você é digna de pena", ele exclama, embora o brilho em seus olhos sugira que a autopiedade dele seja quase tão grande quanto a dela. Mas esperem, o que é isso? O clima muda instantaneamente. O modo jovem mestre safado é ativado com um sorriso convencido e olhos fechados em pura satisfação. Deixa que esse jovem mestre aqui vai te ajudar do jeito certo, enquanto o cenário ao redor parece se dissolver na paz alaranjada de um pôr do sol sobre a vila. Em um quarto silencioso, banhado pela luz das velas, ele se depara com a maior ferramenta de um transmigrado. O sistema. Uma esfera metálica flutua diante dele, emitindo um brilho azulado e futurista que contrasta com a madeira velha da estalagem. Falando nisso, não tem algum pacote de iniciantes ou algo do tipo? Ele pergunta, com a audácia de quem já jogou RPGs demais. A interface holográfica surge com um som digital cristalino. O anfitrião tem 10 pontos iniciais, que podem ser usados para comprar algo na loja. Tem interesse em adquirir alguma coisa? O rosto dele cai. A decepção é palpável, quase cômica. "Você tem a cara de pau de me oferecer 10 pontos? Vou ter que perguntar depois se tem um presente de primeira recarga de 6 yuans", ele reclama, com aquele sarcasmo ácido de quem sabe que está sendo passado para trás pelo próprio destino. Ele desliza os dedos pela tela brilhante, vendo itens lendários e poderosos trancados por correntes digitais intransponíveis. "Pelo visto, não consigo comprar coisas muito caras. Então..." Seus olhos varrem as opções baratas até que um brilho de determinação surge. "Vou comprar essa roupa feminina que vale 2 pontos", ele decide, enquanto o holograma de um vestido delicado se materializa diante de seus olhos azuis determinados. O motivo? Não é fetiche, senhoras e senhores, é estratégia. Digamos que isso é uma tentativa de me redimir com ela pelas ações do seu antigo dono. Será que um vestido de 2 pontos é suficiente para apagar o trauma de uma vida de abusos? Ou o nosso herói está apenas começando sua jornada de redenção da forma mais atrapalhada possível? Depois de 3 dias inteiros apagadas, a nossa protagonista finalmente resolve dar o ar da graça. Mas o despertar não é exatamente um mar de rosas. A escuridão começa a ceder. Ela solta um gemido baixo, arrastado. Enquanto a luz fere seus olhos cansados. O suor frio escorre pela testa e a confusão mental é total. Mas ela não está sozinha. Um pequeno drone robótico flutua ao seu redor, disparando um alerta frenético, quase comemorativo. Ela acordou! Ela acordou! Do outro lado da cama, um homem de cabelos cinzentos observa com um misto de alívio e aquela arrogância clássica que a gente adora odiar. Ele solta um suspiro pesado, daqueles de quem não dorme há séculos. Ufa, finalmente ela levantou. Mas não espere um abraço carinhoso, não. Ele já chega com a hospitalidade de um sargento. Segurando uma tigela com um líquido escuro e suspeito, ordena sem um pingo de doçura. Acabei de fazer isso. Bebe logo enquanto ainda tenho paciência. O problema é que a nossa garota besta não está nada confiante. Ela olha para aquela sopa preta e entra em parafuso. O sistema entra em curto e o alerta vermelho pisca na tela. Essa não, nível de corrupção subindo, nível de corrupção subindo. Ela está apavorada, o rosto contorcido em puro pânico cômico. O narrador do sistema entra em desespero total. Ela deve achar que você está tentando envenená-la. Por favor, Li Yuan-Yi, não saia do personagem. Mas Li Yuan-Yi
Ele decide dobrar a aposta no estilo vilão incompreendido. Ele solta uma tosse seca, um cuff, e lança aquele olhar penetrante, digno de um antagonista de respeito. Não quer? Trate de beber logo enquanto ainda tenho paciência. Ele ruge, as veias quase saltando. Você inútil, se não beber isso eu te jogo pra fora. Sem saída e tremendo mais que folha ao vento, ela não tem escolha. Ela vira a tigela, o líquido amargo descendo pela garganta enquanto lágrimas de humilhação e medo brotam nos seus olhos. Li Yuan-Yi apenas observa, soltando um estalo de língua desdenhoso. Que azar o seu. Ele vira as costas e sai, deixando-a mergulhada em seus próprios pensamentos sombrios. Ela encara o vazio, a aura de desespero a cercando. Dessa vez, o Li Yuan-Yi foi nocauteado por minha causa. Se acontecer de novo, certamente não sobreviverei. O peso da culpa e do medo a esmaga. Se eu pudesse só morrer em paz, estava tudo bem. Mas quem sabe o quanto eu seria torturada antes de morrer. Ela abaixa a cabeça, o espírito quebrado. A culpa é minha mesmo por restringir meu poder. Nossa pequena híbrida está no limite, mergulhada em um desespero profundo enquanto pensa consigo mesma, com a voz embargada e o olhar perdido. Seria melhor acabar com isso eu mesma. Mas ela não contava com os ouvidos afiados e a língua mais afiada ainda do nosso protagonista. Com aquele olhar de tédio misturado com uma autoridade intimidadora, ele corta o clima de drama dela como uma navalha. Acabar com o quê? Ele se aproxima, a sombra cobrindo o rosto, e solta aquela ameaça que só um verdadeiro mestre de manhwa conseguiria proferir com tanta intensidade. Tira isso da sua cabeça. Se você morrer, vou arrastar seu cadáver para fora e chicotear ele mesmo assim. Meus amigos, o cuidado dele é meio peculiar, digamos assim. Logo em seguida, ouvimos o som seco da bandeja batendo na mesa. Clac! Ele empurra um banquete digno de realeza para a pequena, que olha tudo em choque. Essas roupas são para você vestir, e a comida é para você, pode comer. Ele cruza os braços, exalando aquela aura de superioridade arrogante e completa. Está agradecida a este jovem mestre, não tá? Enquanto ele se retira com passos imponentes, ele nem percebe que nas sombras do teto, uma serpente verde gigante o observa com olhos rubis sedentos. A tensão sobe. A fumaça começa a emanar da criatura, e em um piscar de olhos, a forma rastejante se dissolve em uma névoa roxa mística. Daquela escuridão surge uma figura deslumbrante, de botas longas e curvas perigosas. A mulher de cabelos verdes e olhar predatório observa a cena e murmura com um desdém misturado com curiosidade. Parece cruel como sempre. Aparentemente não mudou nada mesmo. Ela passa a mão pelos cabelos, confusa, sentindo que algo na alma daquele homem vibra de forma diferente. Mas por que senti que ele se tornara alguém totalmente diferente naquele dia? Ela dá um sorriso de canto, um plano maligno já se formando em sua mente. Que seja, contanto que ele continue a abusar da Kyofu como sempre, ainda tem uma chance. Lá fora, a vida segue. Uma jovem de cabelos avermelhados chama sua companheira animadamente. Zenyi, vamos comprar algumas frutas. A mulher de olhos verdes brilhantes, ocultando sua verdadeira natureza sob uma fachada de beleza pura, responde com uma doçura calculada. Ok. Voltamos para o quarto, onde o jovem mestre observa a pequena híbrida encolhida, mantendo seu papel de vilão exigente. Ele olha para a comida e solta com aquele sorrisinho de lado. Isso é tudo que você merece comer. Quando era criança, cuidava do Wang Sai e dava para ele 4 pratos e uma sopa como refeição normal. Ele aponta para as roupas dela, fazendo pouco caso do estado deplorável em que ela se encontra. Olha como sua roupa tá toda surrada. As pessoas vão pensar que não sou tão exigente, que até um catador de lixo pode ser meu escravo. Que repugnante. E com um comando final, carregado de uma arrogância que esconde uma estranha proteção, ele ordena: vá logo e se troque, não desonre os membros da família Li.
A pobre garota de cabelos platinados encara a comida com um olhar de puro terror e desconfiança. As lágrimas quase transbordam, o suor frio escorre pela têmpora. Ela está em pânico e, de repente, a voz dele corta o silêncio como um chicote. E coma toda a comida! O comando é seco, implacável, mas ele não para por aí. Com um tom sombrio e carregado de uma ameaça quase palpável, ele finaliza: se você se atrever a deixar um pedaço, vou derramar na sua cabeça. A pressão é tanta que o próprio ar parece vibrar. Um painel holográfico surge no ar, frio e digital. Nível de corrupção subiu em 1 ponto. O vilão está agindo, mas por dentro ele está em frangalhos. Ele puxa a própria gola, rangendo os dentes em uma frustração absoluta, pensando desesperado. Ser rude com ela também não funciona. Por que ela é tão difícil de lidar? Enquanto ele surta internamente, o pequeno sistema flutuante, aquele bichinho robótico sarcástico, aparece com um brilho azulado para jogar sal na ferida. Não, você não foi rude o suficiente. Ela ainda acha que tem veneno na comida. O protagonista quase perde a cabeça. Ele olha para ela, vê aquela expressão de bicho acuado e rosna mentalmente. Ela é desconfiada pra caramba. Quão ruim o antigo dono dela era. Ele precisa provar que não quer matá-la, mas o orgulho de vilão fala mais alto. Ele agarra um pedaço de carne com os dedos, fingindo total indiferença. Ah, tem uma coxa de galinha nessa sopa. Nem percebi. Ele encara a garota com olhos penetrantes, desafiadores, e dá uma mordida agressiva na carne. Você acha que merece comer isso? Ele pergunta, as palavras saindo abafadas pela comida. Ele mastiga. O gosto é maravilhoso, mas ele mantém a máscara de desprezo. O gosto até tá bom, mas ver você me dá nojo e isso matou meu apetite. Pou! Ele se levanta bruscamente e bate a porta com uma violência estrondosa, deixando a madeira rangendo e o eco de sua voz furiosa para trás. Tô cansado de olhar para sua cara. O silêncio volta a reinar no quarto. A garota fica estática por 1 segundo. 2 segundos, processando a humilhação, ou seria a salvação. Ela olha para a porta, depois para o prato. De repente, em um movimento rápido e fluido, as orelhinhas de raposa escondidas saltam sob o cabelo. A transformação é instantânea. O clima de drama pesado se dissolve em fofura explosiva. Lá está ela, em sua forma tibi ultra adorável, com os olhos brilhando como estrelas e as bochechas sujas de molho. Ela agarra a coxa de galinha com as 2 mãos e ataca a comida com uma felicidade faminta, rodeada de coraçõezinhos e efeitos de brilho. O vilão pode ter saído irritado, mas para essa pequena raposinha, o banquete apenas começou. Se você está gostando de acompanhar a evolução desse personagem até aqui, comente se quer continuação. O clima tá pesado, o silêncio é ensurdecedor, até que o choro explode. A pequena Kufu, com suas orelhas de gato trêmulas e olhos transbordando de lágrimas, não aguenta mais. Ela soluça, ela murcha, ela se acaba em um uá desesperado que ecoaria pelos 7 reinos. É uma cena de partir o coração, mas esperem, o sistema tem algo a dizer. A pequena esfera flutuante, o nosso guia do sistema, começa a balançar pompons de torcida com uma alegria contagiante. Anfitrião, o nível de corrupção da Kufu diminuiu pela primeira vez. Mandou bem! Grita o robozinho, celebrando o progresso inesperado. Nosso protagonista, com aquele olhar de quem tá começando a se sentir culpado, observa a cena através de uma tela flutuante. Ele suspira, tocado pela fragilidade da garota. Que garota linda! Como que aquele desalmado da história original conseguia tratar ela com tanta crueldade? Mas a empatia dura pouco, porque ele logo solta um espirro e reclama do próprio criador. E ele tem o mesmo que eu, Pichak! O autor da novel é um safado também.
Ele se aproxima de uma poça de água para ver sua própria face, mas o choque é imediato. A imagem está borrada, escura, quase irreconhecível. Por que não consigo nem ver meu reflexo direito? Parece que eu sou um merda mesmo. Ele remunga, frustrado com sua aparência de figurante de 5ª categoria. É aí que o sistema, com aquele deboche gelado que só as IAs possuem, joga a real na cara dele. Anfitrião, das 6 milhões de palavras que tem na novel, as que descrevem fisicamente o Lee e o Annie são somente 52 palavras. E não para por aí. O sistema continua o massacre psicológico. De acordo com o nosso monitoramento, você passou por essa página em 0,6 segundos às 4h30 da madrugada de anteontem. Se você não se lembra disso, então seu reflexo não é uma pessoa também. O protagonista, agora em sua forma chibi de pura indignação, rebate. Quem é que vai perder tempo lendo sobre um personagem descartável? Mas a humilhação tem camadas, meus amigos. O sistema solta a bomba final. Anfitrião, o estado atual do seu personagem na novel é de não toma banho há 3 meses. A cara de nojo dele é impagável. Ele tampa o nariz, sentindo o perfume da derrota e implora. Tá bom, você venceu. Posso gastar 1 ponto para comprar um pouco de shampoo? O sistema, vendo uma oportunidade de negócio, responde prontamente. Claro, sem problemas. Comprando um shampoo agora, você ganha uma toalha e um sabonete líquido de graça. Feito, ele exclama, enquanto uma aura mágica azulada materializa os itens de higiene em suas mãos. Ele recupera um pouco da dignidade, ou pelo menos a esperança de não feder mais. Mas ele não para por aí. Ele quer o combo completo da sobrevivência. Ah, sim, eu vi aquela oferta especial do kit médico por 1 ponto. Me vê um desses também. O sistema, sempre eficiente, confirma. Sem problemas. Enquanto o sol se põe e a lua surge no céu estrelado, o sistema faz um lembrete importante. A propósito, os itens que você comprou na loja são de uso vitalício. O nosso herói, agora devidamente equipado, sorri aliviado. Que generoso! Mas a paz dura pouco. Ele se aproxima da porta, fazendo um biquinho de dúvida, e pergunta ao seu guia flutuante: o jantar foi enviado, né? A resposta vem rápida: o seu amigo enviou faz meia hora. Ele abre a porta e... choque total! Lá está ela, Khufu, com as orelhas em pé, os olhos arregalados de surpresa e a boca ainda suja de comida. Ela congela com os hashis na mão, pega totalmente no flagrante enquanto devorava o jantar escondida. O silêncio volta, mas dessa vez é o silêncio da vergonha suprema. O nosso protagonista, se é que podemos chamar esse projeto de vilão assim, está com aquele olhar de quem planejou cada detalhe da tortura. Ele entra no recinto com a sutileza de um furacão controlado, observando a pequena feira e soltando aquela pérola de quem não tem um pingo de filtro. Então acho que ela já deve ter terminado agora. O assistente robótico dele, que parece ser o único com um neurônio de empatia naquele lugar, entra em pânico total. O pequeno bota as mãos na cabeça, ou o que quer que ele tenha, e grita internamente: "Ih, eu esqueci, ela ainda tá machucada, então não tá muito fácil pra ela comer." Mas você acha que o Lee e o Annie se importa? Nada. Ele se aproxima com aquela aura de manda-chuva e dá a ordem com a voz mais fria que gelo de freezer: "Senta aí e continua comendo." E pra piorar o terror psicológico, ele solta aquele sorriso de canto de boca, aquele que faz qualquer um querer fugir pra outro continente. Hehehe. Se você deixar sobras, ele se inclina, invadindo o espaço pessoal dela até ela sentir o hálito dele e finaliza com um sussurro demoníaco: "Já sabe o que vai rolar, né?" A coitada da garota besta tá em choque. Os olhos dela dilatam, o suor escorre e ela começa a devorar a comida como se fosse a última refeição de um condenado, chorando e tremendo enquanto o vilão observa tudo com um olhar analítico. Ela pensa, desesperada: parece que ele arrumou um novo jeito de me torturar. Mas o show não acabou. Lee Yuan se aproxima, levanta o queixo dela e comanda: "Olha pra mim." Ela sente algo tocando sua pele. O pânico atinge o nível máximo. O coração dela quase sai da boca quando ela grita em seus pensamentos: "Eu sabia! Ele tá passando veneno em mim! Ele é o mesmo Lee Yuan de sempre!" Ela sente a ardência, aquela pontada aguda de dor, e ele, com um sorrisinho sadístico de quem
tá adorando a confusão mental da garota? Solta. Dói, né? É pra doer mesmo. Mas pera, o narrador aqui tem que contar o segredo. Por trás dessa cara de malvado, o pensamento real dele é o cúmulo do sarcasmo. Esquece, é inútil falar pra ela que isso é álcool desinfetante. É melhor ela pensar que eu tô torturando ela. O cara tá literalmente passando remédio nela, mas prefere manter a fama de carrasco só pela diversão. É um gênio ou um completo lunático? A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Ele se aproxima, sussurrando perigosamente perto do ouvido da pequena garota fera com um sorriso de canto que exala provocação pura. Continue comendo, nem se atreva a parar. A pobre menina, com o rosto ardendo em brasas e lágrimas de pura humilhação nos olhos, mal consegue processar o que está acontecendo enquanto tenta obedecer sob aquele olhar dominador. Mas ele não para por aí. Com um movimento brusco e autoritário, ele agarra o pulso dela, elevando a tensão ao limite. Me dê sua mão machucada também. Todo lugar ferido tem que doer ao menos uma vez. A coitada entra em curto-circuito, totalmente vulnerável, enquanto ele manipula seus ferimentos com uma frieza que beira o sadismo. Ou será que não? De repente, o jogo muda. O prato está vazio. A tarefa acabou. Ele se levanta com uma indiferença ensaiada, as tigelas agora limpas sobre a mesa, e solta aquela frase de quem não quer nada. Acabei de passar o remédio. Tô saindo fora. Ela fica ali, estática, o cérebro processando a informação em câmera lenta. Remédio? Ela balbucia, os olhos arregalados de choque. A ficha começa a cair e a confusão mental dela atinge o nível máximo. O que ele passou em mim, na verdade, era remédio, não veneno. A pobre alma está um misto de alívio e indignação. Ela tenta alcançá-lo, estendendo a mão desesperada enquanto ele cruza a porta. Espera! Ela olha ao redor, a realização batendo como a força de um caminhão. Esse não é o seu quarto? Enquanto isso, do lado de fora, a realidade é bem menos gloriosa. O mestre estrategista está encolhido sob um cobertor, tremendo mais que vara verde no meio do breu. Atim! É tão frio assim de noite? Ele reclama, com a dignidade escorrendo pelo ralo. Mas logo ele recupera o moral, colocando o dedo no nariz com aquele ar de superioridade cômica. Certo, vai dar certo. Suportar essa noite com certeza vai valer a pena. Quando ela acordar de manhã e ver que os ferimentos dela foram curados, ela vai perceber que o que passei nela hoje não foi veneno para torturá-la, mas sim algo para ajudá-la a se recuperar. Ele já imagina ela flutuando de felicidade enquanto planeja o golpe de mestre. Desse jeito, o nível de corrupção dela com certeza vai cair bastante. É aí que o pequeno sistema flutuante, aquela coisinha redonda e irritante, resolve dar as caras para complicar a vida do patrão. A propósito, anfitrião, esqueci de te falar, nosso sistema de pontuação é dividido em dois aspectos, corrupção e afeto. O nível de corrupção 5 estrelas significa corrupção completa, e o nível de afeto 5 estrelas significa afeição completa. O protagonista ouve aquilo com uma cara de tacho, enquanto o robô continua um massacre matemático. Um nível é aproximadamente igual a 3.000 pontos, que significa que a cada 3.000 pontos acumulados, você pode aumentar o nível de afeto em 1 estrela. Entretanto, os pontos são usados quando você compra algo na loja. Seus 10 pontos iniciais já caíram para apenas 7 pontos depois das suas compras. Mas o nosso herói não se abala. Com uma confiança cega e talvez um pouco de delírio pelo frio, ele grita para o sistema: tem alguma coisa para ter medo? Eu estou sendo muito bom com a Khufu. Os pontos com certeza estarão na conta amanhã quando ela acordar. E o robô, vendo aquela determinação absurda, só consegue concordar. Isso é verdade. O cenário muda bruscamente para uma vista aérea de uma vila rústica, mas o que realmente rouba a cena não é a arquitetura, é o puro ódio destilado que ecoa pelas paredes. O foco fecha violentamente no rosto dele. Ele não está apenas bravo,
Ele está possuído pelo veneno da traição. Com as veias do pescoço saltadas e uma energia caótica emanando em tons de violeta vibrante, ele solta o grito que estava entalado na garganta. Que droga! O desespero na voz dele é palpável, uma mistura de descrença e choque. Mas ele não para por aí. O peito infla, a mandíbula treme de indignação e ruge para quem quiser ouvir ou para o próprio destino que resolveu pregar uma peça nele. Mas que traidora ingrata! O eco do seu grito parece vibrar por toda a região. Quem diria, hein? O feitiço virou contra o feiticeiro e a facada nas costas veio de onde ele menos esperava. A fúria dele é tão cinematográfica que a gente quase consegue sentir o calor do grito. O que será que essa traidora fez para deixar nosso protagonista nesse estado deplorável de nervos? Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like porque essa história só fica mais insana a partir daqui. A cena abre com o nosso protagonista em sua forma chibi, absolutamente indignado, saltando de um lado para o outro como uma pipoca furiosa. Ele grita a plenos pulmões, com as veias saltando. Isso não faz sentido! Como é possível? Ele para, ofegante, processando a injustiça cruel do sistema. Eu deveria ter tirado um 9 ou um 10 pelo que fiz com ela ontem, mas não consegui nem um mísero ponto. Ao lado dele, seu fiel e flutuante guia tenta acalmar os ânimos com aquela voz digital e serena. Não se desespere, anfitrião. Fizemos um avanço bem significativo nesses últimos 2 dias. Definitivamente seremos capazes de progredir no relacionamento com a Qifu em breve. Mas a realidade é um soco no estômago, ou melhor, no nariz. Ele para, sua expressão congela, uma gota de suor frio escorre pelo rosto, enquanto ele sente um aroma peculiar. Ele puxa a gola da própria roupa, dá uma sungada profunda e o choque é imediato. Cacete, que fedor! Ele exclama, quase caindo para trás com a nítida percepção de que sua aura não é a única coisa exalando ali. O Li Yuani original devia ser um imundo. Ele olha para o próprio abdômen definido, um desperdício de músculos em um corpo tão mal cuidado, e pensa com amargura. Não é de se admirar que não ganhei nenhum ponto. Garotas bonitas não gostam de homens fedorentos. A ficha cai. Ele recupera a pose, aponta para o horizonte com determinação heróica e proclama: "Vamos nessa! Hora do banho!" Sem perder tempo, ele gasta seu precioso recurso. Um aviso do sistema brilha na tela. Produtos de higiene pessoal comprados por 1 ponto. É o investimento da vida dele. E então, a transformação acontece. A porta range suavemente. Do outro lado, a bela Qifu, com suas orelhinhas de raposa em alerta, abre um espaço. Seus olhos se arregalam, o rosto cora instantaneamente. O que ela vê não é o sujeito desleixado de antes. Entre pétalas de rosas que parecem surgir do nada e uma aura de puro brilho, ele surge com um sorriso devastador e solta um suave "E aí?". A Qifu se sente em choque absoluto, o coração disparado, as mãos cobrindo a boca enquanto gagueja. "Você tá..." O nosso galã não perde a chance. Com um ego nas alturas e um brilho ofuscante saindo de sua pele agora impecável, ele faz uma pose de modelo e pergunta com todo o sarcasmo do mundo: "Então, tô um gato, né?" Mas o feitiço vira contra o feiticeiro. A reação dela é tão intensa que ela recua como se levasse um golpe místico, entrando em um estado de enguarda, congelada de pavor ou choque térmico. Ele, voltando à sua forma cômica e confusa, estende a mão sem entender nada. "Aí, por que se afastou tão rápido?" O pequeno robô assistente entra em curto. As luzes vermelhas de alerta piscam freneticamente enquanto ele grita em puro pânico. Isso não é nada bom. O nível de corrupção está começando a oscilar de novo. O nosso protagonista, em sua forma chibi de puro estresse, sente o suor escorrer. Ele tenta processar a loucura da situação, enquanto questiona a sua própria realidade. "Tá zoando? Já era. Não acho que sou um galã de cinema, mas tenho certeza que sou bem acima da média. Por que o nível de corrupção dela continua subindo?"
E a conta regressiva para o desastre começa. O sistema não perdoa e a voz robótica traz a sentença de morte social. Conforme os cálculos do sistema, o nível de corrupção dela vai subir em uma taxa de 0,001 por minuto. Anfitrião, pense em algo, rápido! Pressionado contra a parede, o brilho escarlate em seu olho revela que o plano Emergência Total foi ativado. Ele coloca a mão sobre o faço, um sorriso de canto surgindo entre os dedos, em um misto de sarcasmo e puro instinto de sobrevivência. Verdade, né? Se uma mulher bonita se jogasse em mim de repente, eu provavelmente acharia que ela estivesse tentando roubar meu rim. Acho que é só esse jeito. Bam! Ele chuta a porta. O impacto ecoa pelo corredor. Ele entra no quarto como um verdadeiro furacão de arrogância ensaiada, apontando o dedo e gritando com uma autoridade que ele mal consegue sustentar. Por que você ainda está vestindo esses trapos? Não te dei roupas novas? O que foi? Elas não são do seu agrado? Ele está possuído. O modo vilão incompreendido está no talo. Ele gesticula freneticamente, com as veias da testa quase saltando, enquanto a pobre garota fera o encara com aqueles olhos caídos e sem alma. Sempre que eu falo algo, você fica com essa cara de desânimo. Só de te olhar me sinto mal. Acaso tá tentando me provocar? Acha que se vestir assim vai fazer a tribo inteira dizer que a família Lee é mesquinha? O silêncio dela é ensurdecedor. Ela só o encara, uma gota de suor frio escorrendo por seu rosto delicado. O protagonista para por um segundo, o peso do olhar dela o atingindo em cheio. Ele sente um nó na garganta. O suor agora é de puro nervosismo genuíno. Por trás daquela fachada de mestre cruel, ele pensa desesperado. O tept dela é bem forte, né? Mas ele não pode recuar agora. Ele precisa manter o personagem se quiser salvá-la de si mesma. Ele explode novamente, as chamas da fúria, ou seria vergonha, subindo ao fundo. Tá olhando o quê? Vai logo trocar esses trapos. Ela, com toda a sua inocência e fragilidade, junta as mãos, a voz saindo quase como um sussurro de partir o coração. Mas eu deveria fazer a comida. Isso é a gota d'água para o nosso mestre improvisado. Ele a interrompe com um desdém agressivo que esconde uma preocupação absurda. Você cozinhando, acho que até um cachorro iria cuspir se provasse. Ele aponta para a cama, dando a ordem final, enquanto ela se encolhe, segurando as lágrimas. Não precisa cozinhar hoje, só fique quieta em casa e reflita sobre suas ações. O nosso galã de cabelos platinados sai bufando, cruzando a porta com um orgulho mais ferido que o joelho de uma criança. Ele não consegue acreditar no que está acontecendo e grita para os próprios pensamentos, indignado. Até usei a minha boa aparência, como que ela não me deu nem meio ponto de nível de afeto? Meu amigo, parece que o seu charme de centavos não funcionou dessa vez. Enquanto ele foge para processar a rejeição, lá no fundo, uma silhueta curiosa surge. A pequena garota gato, com aquelas orelhinhas pontudas e olhos expressivos, coloca apenas a pontinha do nariz para fora da porta. Ela hesita, olha para um lado, olha para o outro, e o silêncio no corredor é absoluto. Shhh. Ela não diz nada, mas o olhar dela entrega tudo. Um misto de desconfiança e uma pontinha de curiosidade que ela tenta esconder a todo custo. As memórias começam a inundar a mente dela como um turbilhão sombrio. Ela se lembra dele, imponente, segurando aquele pedaço de madeira. Lembra-se de estar encolhida, esperando o pior. Ela aperta as roupas novas contra o corpo, sentindo o tecido macio, e o conflito interno explode. Sou uma escrava que fugiu e deixou o seu mestre para morrer. Depois que fui pega, achei que seria espancada até a morte ali mesmo. Ela olha para as próprias mãos, onde as marcas vermelhas ainda ardem, mas o tom de sua voz mental muda para algo mais suave, quase esperançoso. Por que ele não me matou? Além disso, por que ele me deu roupas boas? Ela fecha os olhos por um segundo, sentindo o calor da cura. Pode ser que ele esteja realmente preocupado comigo? Até mesmo este ferimento parece bem melhor do que ontem. Mas então, bum! O lado racional, ou seria o lado traumático, aparece como um pequeno demônio roxo flutuando na cabeça dela. Corta essa! Não é só porque o cara que te maltrata todo santo dia que não te bateu hoje, que isso significa que ele se importa com você.
A garota entra em pânico total, balançando a cabeça e apertando as bochechas com as mãos, tentando afastar qualquer pensamento positivo. Não, não, não! Impossível! A natureza de alguém não muda depois de uma porrada na cabeça. Ele deve estar pensando numa nova forma de me torturar. Ela arranja os dentes, determinada a não baixar a guarda. A família Lee nunca foi flor que se cheire. Ela puxa o manto vermelho com força, cobrindo-se como se fosse uma armadura contra a bondade alheia. Não vou cair nessa! E o pequeno demônio em seu ombro reforça o alerta. Isso aí, fique em alerta máximo o tempo inteiro. Não confie nele tão facilmente. Enquanto isso, do lado de fora, o nosso mestre está com aquela gota de suor clássica escorrendo pelo rosto, tentando manter o otimismo com seu assistente robótico. Mulheres, né? Talvez ela troque de roupa hoje, fique feliz e o nível de afeto suba, certo? Ele dá aquele sorriso nervoso de quem não tem a menor ideia do que está fazendo. Mas o robô, com aquela frieza mecânica que dói na alma, solta a bomba. E a tela brilha em vermelho sangue. Foi mal te dizer isso, mas o nível de corrupção dela subiu em mais 0,03. O impacto é devastador. O mundo dele ganha cores negativas, um raio atinge o seu espírito e ele desaba no chão em posição fetal, completamente derrotado. Mulheres e homens mesquinhos são as piores coisas para lidar. Esse trabalho é impossível. Que se dane isso. Desisto. Ele está lá, jogado, com cogumelos de depressão crescendo nas costas, enquanto o robô tenta desesperadamente evitar o game over. Não fique assim. Se você desistir, nós dois vamos morrer. Que situação catastrófica! O afeto não sobe, a corrupção aumenta e o nosso protagonista já quer pedir demissão do próprio destino. Se você está gostando de acompanhar a evolução desse personagem até aqui, comente se quer continuação e se deixa o like. Estamos prestes a presenciar a definição de vilão de Taubaté. A cena começa com uma aura de puro perigo, ou pelo menos era o que ele queria que parecesse. O olhar é afiado, as presas estão à mostra e o clima está pesado. Ele se aproxima com uma sombra intimidadora cobrindo o rosto e dispara com uma voz carregada de uma malícia provocante. Ei, garotinha, não é o seu dia de sorte encontrar-me aqui. A tensão sobe a níveis insuportáveis. Ele leva o dedo aos lábios, lambendo-os de forma predatória e sádica, enquanto faz uma proposta que faria qualquer um tremer até a alma. Me sirva direito e vou te dar uma morte rápida e indolor. É o ápice do terror, o vilão perfeito, o Lorde das Trevas em pessoa. Mas espera um pouco, corta a cena. O clima sombrio vira purpurina e fofura instantânea. O temível vilão agora é um Tibi adorável, com estrelas nos olhos e a língua para fora. Ele pergunta, todo orgulhoso da sua performance: como foi? Minha atuação de agora foi cruel o suficiente? E o seu pequeno assistente robótico, suando frio, responde desesperado: até demais, até demais. O nosso protagonista malvado limpa o suor da testa, exausto pelo esforço teatral. Quem sabe o esforço que tô fazendo nos bastidores para não quebrar o personagem? Ele reclama, revelando que ser um canalha dá um trabalho danado. Mas não há tempo para descanso. Ele se vira para o pequeno robô com determinação renovada. Doujin, vamos fazer isso, pela sobrevivência. E o robô, entrando no clima, grita de volta: pela sobrevivência! De volta à realidade da mansão, ele retoma sua postura, ou tenta. Ele entra no cômodo gritando, tentando manter a pose de mestre exigente. Tô de volta, cadê todo mundo? Onde diabos você se enfiou de novo? A cortina se move e de trás dela surge uma garota gato com um olhar tão doce e assustado que derreteria um iceberg. Ela sussurra, tímida e hesitante: Eu tô aqui. O vilão não perde a chance de ser ríspido para manter o disfarce. Ele olha para ela, mas seu pé já denuncia a pressa. Vá tomar um banho e troque-se com as roupas que lhe comprei. Você vive imunda o tempo todo, tá me dando nojo. Ele joga uns pedaços de lenha no chão com um barulho seco. Que foi? Não gostou das roupas que escolhi para você?
A garotinha se encolhe no chão, as orelhinhas baixas, tentando se explicar com a voz embarcada. Não é isso, Mas ele a interrompe com um estalar de língua, aquele clássico de quem tá fingindo que não se importa. Eu falei para juntar a lenha. Se seus ferimentos abrirem de novo, vou ter que gastar dinheiro para tratar eles de novo. Ah, claro, é pelo dinheiro, né? Sei. Ela levanta os olhos brilhando com uma mistura de confusão e uma pontinha de esperança, processando aquele cuidado disfarçado de grosseria. Então eu devo... As chamas do destino ardem, mas o que queima aqui é o constrangimento. Li Yuani, com aquele olhar afiado e um dedo em rista que exala a autoridade, ou talvez apenas uma vontade louca de não morrer, dispara sem um pingo de hesitação. Só vai logo e tome um banho. Você deve estar completamente limpa para mim. A pobre garota besta, Kufu, sente o impacto das palavras como se fossem um golpe físico. O suor escorre, o coração dispara e ela mal consegue processar a ordem direta. Vou ir, agora mesmo. Ela gagueja, com a voz falhando e os olhos carregados de uma incerteza dolorosa. Por dentro, o pensamento dela é um grito de resignação. É realmente o mesmo Li Yuani. Era impossível ele mudar. Ele nunca vai mudar. Nunca. Li Yuani não dá trégua. Ele a encara com aquela frieza digna de um vilão de primeira classe, segurando o balde de madeira como se fosse um cetro de poder. Vai lá, entra, ele ordena, empurrando-a para o destino inevitável. Kufu recua, os braços cruzados sobre o peito em um gesto instintivo de defesa, o rosto corado de pura humilhação. E então ele solta o veneno. Tss. As escravas dos outros têm o corpo mais bonito e o rosto melhor, e agem com muito mais ousadia. Ele vira o rosto desdenhoso, completando o massacre emocional. É só eu dar um pulo lá fora que consigo ver tudo isso. Quem teria interesse em olhar para você? O sistema, aquele pequeno robô flutuante que adora ver o circo pegar fogo, não perde a chance de alfinetar. Anfitrião, sua esquisitice não parece ser atuação. Mas Li Yuani já está no limite da paciência. Ele abre a cortina com um movimento brusco, rosnando por cima do ombro com uma urgência quase desesperada. Agiliza esse banho aí. O sistema, saltindo no ar com uma alegria sádica, começa a torcer. E aí? E aí? Isso aí? Isso aí? Kufu, paralisada diante do vapor, só consegue deixar o silêncio pairar. A água brilha sob a luz fraca. Ela começa a se despir, cada movimento pesado pela absoluta vergonha. O pensamento martela em sua mente. Ele tá me dizendo para tomar banho. Ela desliza entre a banheira, a água subindo até cobrir parte do rosto com as bolhas denunciando seu nervosismo. Isso significa que essa noite eu tenho que ir. Enquanto isso, do lado de fora, a máscara de vilão de Li Yuani cai por terra. Ele se agacha, agarrando a cabeça com as duas mãos em puro desespero existencial. Só uma Kufu já é demais para lidar. As outras 7 não vão ser nada moleza também. No começo, não posso deixar elas saberem dos outros relacionamentos que vou ter, senão tem um grande risco de subir o nível de corrupção. Isso é uma merda de questão de vida ou morte. O sistema, mantendo aquele tom de conselheiro de Araki, suspira. Sai. Para manter a paz mundial, não temos escolha a não ser nos mantermos firmes. Li Yuani explode em um grito mudo de frustração, jogando o corpo para trás contra a madeira. Eu pensava que a transmigração para livros era sobre ter poderes apelões para agir com estilo e virar o jogo, não sobre ser um idiota. E o Li Mineiro. Então, anfitrião, veja por outro ângulo. Depois que você conquistar as 7 vilãs, vai ter as 7 guerreiras mais fortes do mundo com você. Esse é um poder legal suficiente para se exibir, não é? A sorte está lançada e o harém das vilãs apenas está começando, e o nosso herói já está à beira de um colapso mental. Conquistar todas as 7 vilãs. Vai ter as 7 guerreiras mais fortes do mundo com você. E como se não bastasse o desafio absurdo, o sistema ainda solta aquela provocação ácida. Esse é um poder legal o suficiente para se exibir, não é?
Mas o nosso herói, ele não é um qualquer. Com um joinha confiante e aquele brilho de quem sabe que o caminho vai ser insano, ele rebate com toda a determinação do mundo. Isso aí, ser um idiota faz parte da jornada. Tem um objetivo muito maior. Ele está pronto, ou pelo menos ele acha que está. De repente, a porta range. Uma voz suave, carregada de uma timidez que faria qualquer um congelar, ecoa pelo ar. Eu terminei o banho. O olhar do protagonista se cruza com o dela. O tempo simplesmente para. Lá está ela. Sob as pétalas de cerejeira que parecem dançar ao seu redor, a garota fera surge transformada. O vestido vermelho vibrante contrasta com seu cabelo alvo e as orelhas de gato que tremem levemente. Ela está corada, os dedos brincando nervosamente perto do rosto, a respiração curta. Com a voz falhando de pura vergonha, ela pergunta: ficou estranho? O silêncio dele é torturante. Ela desvia o olhar, o rosto queimando em um vermelho carmesim, as gotas de água do banho ainda brilhando em sua pele. A tensão é absoluta. E então, o balde de água fria. Com uma mão no queixo e um olhar de quem está avaliando o preço de um saco de batatas, ele solta com a maior frieza do mundo: ficou bom. Aceitável. Aceitável. O narrador aqui quase infarta e a pobre garota, ela entra em colapso mental imediato. Enquanto ela murcha de decepção, pensando que ele não gostou, a mente do nosso mestre está em outro planeta, explodindo em um delírio de ganância em mimos. Vou te mimar mais, ganhar mais pontos e te comprar um monte de roupas. Vamos comprar todas elas. Roupa de enfermeira, uniforme de policial, roupa de yoga. O cara é um gênio do mal ou apenas um sem noção completo? Ele boceja, alongando-se como se não acabasse de destruir o ego da coitada, e ordena com autoridade: tô voltando pro meu quarto para me deitar. Depois que terminar a limpeza, venha e fique de guarda do meu lado enquanto durmo. Proteja seu mestre adequadamente. Ela, ainda processando o trauma, só consegue soltar um "oh" enquanto concorda freneticamente. Mas antes de sair, ele para. O clima muda. Ele se aproxima, o rosto assumindo uma expressão sombria, quase predatória. Ele a segura pelo queixo, forçando-a a olhar em seus olhos verdes intensos e sussurra aquela ameaça que faz o coração dela e até o meu errar a batida. Se eu acordar no meio da noite e você não estiver no quarto, vou tirar suas roupas e te amarrar na cama. Entendido? A coitada só consegue gritar um "entendido", enquanto a alma quase sai pelo corpo. Satisfeito com o terror psicológico, ele caminha imponente em direção ao quarto, mergulhando. No fundo, o sistema brilha com uma notificação de alívio. A corrupção parou. Mas ele não terminou o sermão. Com um dedo em riste e um olhar severo, ele dá o golpe final. Deixe os baldes e as outras coisas lá. Não toque nelas. Se você fizer besteira e piorar seus ferimentos, vou ter que gastar dinheiro com remédio para você de novo. Entendeu? É o tipo de cuidado que vem com um soco de grosseria. Mas no fundo, a gente sabe que ele tá de olho. A noite cai e o clima de tensão dá lugar a uma melancolia profunda. No silêncio do porto, a jovem de orelhas felpudas observa o horizonte com um olhar perdido. Ela solta um suspiro baixo, um murmurar que carrega o peso de sua incerteza. O coração dela está acelerado, tentando processar a atitude daquele homem. Ela reflete com uma pontada de descrença e um toque de ironia amargo. Então ele tem medo que eu me machuque ou morra porque tem medo de desperdiçar dinheiro? Ela desvia o olhar, mas o canto de seus lábios se curva levemente. Desprezando a justificativa fria dele, algo nela vibra. Um pensamento doce invade seu peito, aquecendo seu peito. Mas isso é bom também. Afinal, ser valorizada, nem que seja por custo-benefício, ainda é melhor do que a solidão absoluta. Abalada pelas emoções, ela se ajoelha no chão de madeira, escondendo o rosto entre as mãos, enquanto lágrimas silenciosas começam a cair. O desabafo vem do fundo da alma, misturando alívio e cansaço.
Apesar da minha tentativa de fugir ter falhado, pelo menos ainda tô viva. Por mais incrível que pareça, a vida não é tão difícil como era antes. Mas enquanto ela se entrega ao choro, nas sombras a mágica tecnológica acontece. Telas holográficas azuis brilham diante dos olhos do nosso protagonista, trazendo o anúncio da vitória. Parabéns, o nível de corrupção caiu consideravelmente. Recompensa 10 pontos. E não para por aí, o progresso é real. A loja do sistema desbloqueou a prateleira de nível 2, mais produtos estão disponíveis agora. Ao ver os resultados, o pequeno mestre não aguenta e explode em um choro cômico de pura felicidade, abraçando seu pequeno robô auxiliar com toda a força. Finalmente, ele grita para os céus, sentindo que todo o esforço valeu a pena. O sistema confirma o sucesso do plano. Bom trabalho! Se seguirmos esta rotina, definitivamente seremos capazes de maximizar o nível de afeto de Khufu. Com um olhar determinado e um sorriso confiante, ele observa a garota gato. Ele não é mais aquele homem comum. Agora ele é um jogador experiente no comando do destino. Seu pensamento é firme. Sua garota boba, não sou o mesmo Li Yuani de antes. Ele a observa com carinho, prometendo a si mesmo que o futuro vai ser diferente. Um dia você vai entender que eu realmente quero a ver sorrindo e feliz. Essa jornada termina por aqui, mas a nossa história continua. A gente se vê no próximo capítulo para subir mais um nível. Até lá!